Olá, sejam bem-vindos ao Boletim de Notícias do canal da Dama de Ferro. Aqui no Boletim de Notícias do canal da Dama de Ferro, você tem um apanhado das notícias mais alviçareiras e sempre com uma análise dos fatos, mas uma análise de forma crítica e independente. Então, vamos às principais manchetes. Doutrina Chakra. Mundo caminha para a Terceira Guerra Mundial e aguarda o seu atentado de Sarajevo. A narrativa que turva a visão. Caso do perito de blog esquerdista ilustra a mentalidade revolucionária. Monitoramento da democracia do TSE é golpe final nos juristas de palco. Doutrina Chakra, mundo caminha para a Terceira Guerra Mundial e aguarda o seu atentado de Sarajevo. Estados Unidos e Reino Unido bombardearam pelo menos 30 alvos dos rebeldes Houthis no Iêmen. Os ataques contra os alvos Houthi se deram a partir de plataformas aéreas e de superfície em pelo menos 10 locais, de acordo com autoridades dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Os ataques contra os alvos Houthis se deram a partir de plataformas aéreas e também de superfícies em pelo menos 10 locais, isso tudo de acordo com as autoridades americanas e inglesas. E os alvos incluem comando e controle, uma instalação subterrânea de armazenamento de armas, e também outras armas usadas pelos rebeldes, apoiadas pelo Irã para atingir rotas marítimas internacionais. Foi o que disseram os americanos e ingleses. Os ataques a esses alvos ocorreram exatamente um dia depois dos ataques dos Estados Unidos na Síria e também no Iraque, numa retaliação a um ataque de drones na Jordânia no mês passado, que matou 3 soldados norte-americanos. Os rebeldes Houthis têm imposto prejuízos aos Estados Unidos, ao Reino Unido e também a Israel, com suas ações contra navios no Mar Vermelho, e esses rebeldes dizem que esses ataques são uma vingança contra Israel pela sua campanha militar em Gaza. Especula-se que os rebeldes são financiados pelo Irã. Ora, a doutrina Chakra não cansa de nos surpreender, não é verdade? A doutrina Chakra é uma homenagem ao jornalista da Lula News, a Globo News, que disse que sem o Trump o mundo ficaria um lugar mais calmo, já que, segundo o Gustavo Chakra, o Trump é mau. Isso mesmo, essa foi a análise do especialista em geopolítica internacional da Lula News. O mundo ficará mais calmo sem o malvadão Donald Trump. Naturalmente aconteceu o oposto disso, como estamos observando. A Rússia segue na sua campanha sangrenta para dominar a Ucrânia. E o humorista Zelensky resiste à custa da vida dos ucranianos. A China abertamente quer Taiwan. Israel luta pela sobrevivência da civilização ocidental numa caçada ao Hamas. E como toda a luta de Israel, o Estado de Israel ainda tem que lidar com os inimigos internos, que apoiam abertamente os estupradores degoladores de bebês do Hamas. Mas temos também notícias boas. O Nayib Bukele acaba de ser reeleito presidente de El Salvador com mais de 80% dos votos. O Donald Trump deve vencer a batalha pela Casa Branca, mas sempre devemos observar a perseguição judicial contra ele. O Trump enfrenta, em paralelo, ao menos 4 processos judiciais que podem tirar-lhe a liberdade com pena de prisão de fato, que, portanto, impediria o Donald de ser o presidente. Por aqui, o nosso entreguista Lula corta 70% da verba do Ministério da Defesa. Veja só, aderimos com razão à tese de que esse caldeirão atual global, que pode gerar de fato a Terceira Guerra Mundial, tem muita culpa da fragilidade das lideranças ocidentais. O projeto de ditador fidelzinho o canadense, o Justin Trudeau, o príncipe globalista francês Emmanuel Macron e a cereja do bolo, o perdidaço o Joe Biden. Outro fator relevante é que, enquanto nas 2 últimas décadas Estados Unidos, Inglaterra, Europa e Israel tiveram um crescimento militar e econômico razoáveis, por assim dizer, os seus rivais se fortaleceram muito. Rússia, China, Oriente Médio hoje são ameaças reais aos Estados Unidos
e hoje estão em patamar parecido de poderio econômico e militar, além da influência cultural que é muito maior hoje em dia. Não temos como afirmar naturalmente que a Terceira Guerra Mundial vem aí. Os fatores nos levam a crer que estamos somente esperando o momento-chave, o atentado de Sarajevo dos nossos tempos. Quem será o nosso arquiduque Francisco Ferdinando? A narrativa que turva a visão. O caso do perito do blog esquerdista ilustra a mentalidade revolucionária. O caso envolvendo o padre favorito de todos os políticos de esquerda, Júlio Lancelotti, ganhou um novo capítulo. Você lembra, né? Recentemente um perito emitiu laudo afirmando que era de fato o padre radical de esquerda, Júlio Lancelotti, quem de fato aparecia num vídeo divulgado na internet em que aparecia o clérigo tendo relações virtuais com um menor de idade por meio de chamada de vídeo. Previamente a esse laudo, o blog de extrema esquerda Fórum havia contratado um perito que fora categórico em concluir no seu laudo que não se tratava de forma alguma do padre extremista Lancelotti nas imagens. Mas agora a surpresa. Conforme informação da revista Oeste, o perito Mário Gaziro, contratado pelo blog esquerdista Fórum para analisar o vídeo do padre Júlio Lancelotti, simplesmente mudou a sua versão. E agora esse perito admite que as cenas são verdadeiras. A nova conclusão descarta a validade da perícia anterior, que via indícios de deepfake na gravação. A versão atualizada do documento trabalha com a seguinte teoria: prepare-se. Criminosos teriam contratado um sósia do padre, construído um estúdio idêntico à residência do padre e gravado as cenas. Olha o que diz o laudo, abre aspas. Diminuíram ao máximo a exposição do impostor no vídeo para evitar quaisquer aspectos que possibilitassem identificar a fraude de forma simples, declarou o perito Mário Gaziro. Olha, nós não temos aqui condição de indicar qual laudo é o correto. O que podemos trazer são os fatos. Os fatos: existe um laudo de dois peritos sérios afirmando que se trata do padre radical Júlio num vídeo em ato libidinoso com menor de idade. O outro fato: o outro perito que afirmava não ser o Júlio mudou de ideia, agora ele nega o próprio laudo e diz que contrataram um sósia do Lancelotti. Senhoras e senhores, quais segredos são esses que o Júlio Lancelotti esconde, que tem um cordão de proteção em volta dele que envolve desde solidariedade de juiz até solidariedade com professora da USP? Ou o Ministério Público de São Paulo investiga esse assunto de uma vez por todas, ou declara logo que o Júlio Lancelotti está acima da lei. Monitoramento da democracia do TSE é golpe final nos juristas de palco. O multitarefas presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um grupo de estudos, trabalho e execução, juntamente com o Ministério da Justiça, para aprimorar o rastreamento daqueles que atentam contra a democracia. Abre aspas, o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão constituindo um grupo de estudo, trabalho e execução com membros do TSE e da Polícia Federal, para que possamos aprimorar o que já vem sendo feito, aprimorar no sentido do rastreamento daqueles que atentam contra a democracia e que também atentam contra a livre vontade dos eleitores, fecha aspas, declarou Alexandre de Moraes na abertura da primeira sessão de 2024 do TSE. O ministro, naturalmente, não detalhou quem serão nem quantas pessoas farão parte desse grupo do TSE e do Ministério da Justiça. O Moraes também não disse como que ele vai aprimorar, o que já vem sendo feito, e também não explicou como serão os critérios para definir aqueles que atentam contra a democracia e contra a livre vontade dos eleitores. O anúncio foi feito ao lado do novo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que acabou de se aposentar do Supremo Tribunal Federal e lá era ex-colega do Alexandre de Moraes. Pois é, gente, está evidente a todos que não há mais disfarce algum. O George Orwell, na sua obra 1984, realmente escreveu um manual de como as coisas seriam. Agora, um ponto a sempre se levantar nessa questão do estado de exceção brasileiro é o papel ridículo dos juristas de palco. A elite intelectual jurídica brasileira, esquerdista e totalitária, abraçou facilmente a tese de tentativa de golpe de Estado.
Essa elite do atraso encampou todos os atos ilegais e inconstitucionais da juristocracia brasileira sob o pretexto de estarem defendendo o ente imaginário, a democracia. Os juristas de palco do Brasil são aqueles que se revoltavam com as barrigadas da Lava Jato, mas acobertam todas as barbeiragens dos atuais inquéritos intermináveis. Eles juram de pé junto que cada transgressão da lei de agora tem um objetivo maior, é por uma boa causa. O Friedrich Hayek, da escola austríaca, em seu Caminho da Servidão, nos conta claramente como no período pré-Segunda Guerra Mundial, a classe jurídica mainstream e os cientistas se venderam com enorme facilidade ao totalitarismo. Sobre a classe jurídica, o Hayek aponta a questão da lei. Como a perseguição aos judeus estava na lei do Terceiro Reich, então defender a perseguição aos judeus era defender a lei. E os cientistas, que vivem essencialmente de verba de pesquisa, foram facilmente cooptados com a farta distribuição de verbas. E claro que as pesquisas deveriam atender aos interesses soberanos do Terceiro Reich. Agora note, os tempos são sombrios. O fantasma do totalitarismo, em seus traços mais modernos, se disfarça da defesa dos interesses da sociedade. A sociedade aplaude os avanços totalitários contra os falsos inimigos do sistema. Não há ineditismo algum nos tempos atuais. A história e os seus ciclos se repetem. Basta nós escolher de qual lado estaremos nos livros de história. Esse foi mais um boletim de notícias do canal da Dama de Ferro. Nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui no canal da Dama de Ferro. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um beijo na alma e até mais.